Quantas vezes você já sentiu que algo invisível te envolvia, mesmo quando tudo parecia silencioso ao seu redor? Há momentos em que a alma pressente perigos, embora os olhos não enxerguem nenhuma ameaça. É como caminhar em uma estrada aparentemente vazia, mas sentir que o chão pode ceder a qualquer momento. E é justamente nesses instantes que Deus fala de maneira mais clara, ainda que sutil. Não com trovões nem raios, mas com um versículo que arde no coração. Um versículo que não apenas consola, mas protege. Não estamos falando de palavras genéricas, mas de códigos espirituais revelados por aquele que conhece o fim desde o início. Existe uma chave, um texto específico, escondido em meio a tantos, que age como uma barreira invisível entre você e o que quer te destruir. E não, isso não é superstição. É guerra espiritual, e Deus nos deixou instruções claras de como nos revestir. Há quem pense que a proteção divina é automática, mas a verdade é que ela está vinculada a uma consciência ativa do que a palavra diz. O inimigo não teme quem vai à igreja de vez em quando, mas sim quem entende que cada versículo é uma espada, cada promessa é um escudo. Vamos mergulhar em uma dessas promessas, talvez uma das mais ignoradas e menos compreendidas, mas que carrega uma das maiores cargas de poder espiritual. E talvez seja exatamente isso que você precise hoje. Se você tem enfrentado ataques invisíveis, se tem sentido que sua paz está sendo sugada, se os seus sonhos estão sendo sabotados por uma força que você não consegue explicar, então o que Deus preparou para hoje não é coincidência, é socorro. Fique comigo até o fim. O que está por vir não é apenas uma explicação, é ativação espiritual. Deus está para entregar um versículo que será seu abrigo em dias de tempestade e sua espada em tempos de batalha. A Bíblia não é apenas um livro antigo cheio de histórias. Ela é uma estrutura espiritual, um mapa de sobrevivência em meio ao caos. Em Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre vestir toda a armadura de Deus, e muitos param por aí achando que se trata de uma metáfora bonitinha. Mas quem já enfrentou a escuridão de perto sabe que não é metáfora, é literal. Existe um escudo, existe uma couraça, e existe um versículo que é como um selo de proteção que os olhos humanos não veem, mas que o mundo espiritual respeita. Esse versículo, quando compreendido e vivido, funciona como um bloqueio para as flechas do inimigo. Ele não impede que os ataques venham, mas desativa sua capacidade de ferir. Você já reparou como algumas pessoas passam por guerras gigantescas e ainda assim permanecem em pé, serenas, em paz? Não é sorte, é escudo. E esse escudo é ativado pela fé em palavras específicas que vêm da boca de Deus. A palavra diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é um código, uma instrução divina para quem está no campo de batalha. Mas há outro versículo, menos citado, que funciona como o núcleo de proteção contra aquilo que os olhos não conseguem rastrear. O Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. Essa verdade, muitas vezes ignorada, é o centro do que precisamos compreender hoje. Esse tipo de proteção exige mais que repetição, exige aliança. E é aí que muitos falham. Acham que citar a Bíblia funciona como mágica, quando na verdade é a intimidade com o autor da palavra que ativa o poder da palavra. Quando você medita, acredita e caminha nessa verdade, o mundo espiritual se realinha ao redor da sua existência. A proteção não está em repetir um verso, mas em viver debaixo da autoridade que aquele verso carrega. E antes que a gente continue, deixa eu te perguntar algo bem direto. Você sente que precisa desse tipo de proteção na sua vida hoje? Se a resposta for sim, aproveita e se inscreve aqui no canal agora mesmo, porque isso que você está ouvindo hoje é só o início.
Compartilha com alguém que você sabe que está enfrentando tempestades silenciosas, porque essa mensagem pode ser a âncora que ele ou ela tanto precisa. E me conta nos comentários qual é o versículo que você sente que já te protegeu em algum momento da sua vida. Eu vou ler tudo. E pode apostar que tem muita gente aqui que vai se identificar com a sua história também. Vamos construir juntos essa rede de fé? Há um tipo de ataque espiritual que não vem como um terremoto nem como uma tempestade evidente. Ele vem sutilmente, disfarçado de cansaço, rotina, desânimo ou até mesmo produtividade vazia. São os dias em que tudo parece funcionar lá fora. Mas aqui dentro, no coração, há uma rachadura que cresce lentamente e ninguém percebe. O telefone toca, o dia segue, as tarefas são cumpridas, mas há um peso quase imperceptível que vai se alojando nos ombros. Não é físico, é invisível, não é externo, é espiritual. É o tipo de influência que te afasta da sua essência sem que você perceba. E o que o inimigo mais deseja é justamente isso, te fazer achar que está tudo bem enquanto rouba o brilho da tua fé aos poucos. E é aqui que a promessa de 2 Tessalonicenses 3:3 precisa ser internalizada de forma real. O Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. Esse versículo não é apenas uma afirmação sobre Deus, mas uma sentença de realidade para quem crê. Deus não se ausenta, não se distrai, não cochila. Ele está atento mesmo quando você não consegue perceber. Quando você começa o dia achando que está apenas vivendo mais uma segunda-feira comum, mas algo estranho começa a minar seu ânimo, é nesse exato momento que essa promessa precisa ser trazida à tona. Porque o inimigo age melhor quando você acha que não está sendo atacado. Essa é a verdadeira inteligência espiritual. Identificar que o mal não virá sempre como tragédia, mas muitas vezes como uma falsa paz, como uma aceitação da mediocridade espiritual, como um distanciamento da oração, como uma vida cristã sem profundidade. É nesses dias normais que os maiores roubos acontecem. Não espere que o mal toque a sua porta com violência. Muitas vezes, ele já está sentado no sofá da sala, disfarçado de hábito, distração ou conforto. E por isso precisamos entender. O versículo de hoje não é um amuleto para dias ruins, é uma armadura para cada dia. É a consciência contínua de que, se não estivermos espiritualmente vestidos, seremos gradualmente desarmados. E quando percebermos, talvez já tenhamos entregado nossos sonhos, nossa fé e até nossa identidade. Mas Deus, na sua fidelidade, não permite que seus filhos fiquem vulneráveis por muito tempo. Ele levanta sentinelas. Ele sopra esse tipo de alerta como o que você está ouvindo agora. Talvez essa palavra tenha chegado até você por acaso. Mas não existe acaso quando se trata do reino. Existe socorro, existe propósito, existe resposta. E essa é a resposta de Deus para quem está se sentindo cercado por um cansaço inexplicável, por uma tristeza que não tem nome, por um sentimento de derrota que não tem causa. Você não está em colapso, está sendo acordado. Porque a sua alma, mesmo em silêncio, já começou a gritar por proteção. E Deus ouviu. Ele ouviu antes mesmo de você saber o que dizer. Um dos maiores erros dos filhos de Deus é pensar que a batalha espiritual só se trava em momentos específicos, como durante uma oração forte, um culto impactante ou uma vigília. Mas o campo de batalha é todo lugar onde há uma decisão sendo tomada. É no trânsito, quando você é tentado a reagir com raiva. É na conversa trivial, onde palavras carregadas de desânimo são lançadas contra você, disfarçadas de opinião. É naquela noite em que tudo parece bem, mas você sente uma tristeza sem nome querendo te abraçar. O maligno não usa apenas armas barulhentas. Ele opera na sutileza. E o que ele mais deseja é que você continue ignorando sua existência.
A promessa de proteção do Senhor, então, precisa ser lembrada em todos os lugares, não apenas no altar, mas também na cozinha, no escritório, no quarto antes de dormir. O versículo "Ele os fortalecerá e os protegerá do maligno" deve ser declarado como um lembrete de quem está ao seu lado em cada decisão, cada respiração. Porque o mal tenta se infiltrar nos detalhes, numa ofensa guardada, num rancor não resolvido, numa oração adiada. A guerra está nos detalhes. É ali que muitos estão perdendo. Quando você vive com consciência dessa proteção divina, tudo muda. Você deixa de andar como quem espera que tudo dê errado e passa a caminhar como quem sabe que está cercado. E mesmo que venham as notícias ruins, mesmo que surjam pessoas negativas, mesmo que tentem te atacar com palavras ou ações, nada disso tem mais poder do que a fidelidade do Deus que te guarda. A armadura espiritual não é um escudo que evita problemas, mas uma blindagem que impede que os problemas te destruam por dentro. Muitos têm confundido paz com ausência de guerra, mas a verdadeira paz é ter certeza da presença de Deus mesmo no meio da guerra. E quando você entende isso, percebe que está sendo sustentado por algo muito maior do que as suas próprias forças. É como se Deus colocasse seus braços ao seu redor e dissesse: "Filho, você não vai cair hoje, nem amanhã, porque eu mesmo estou te protegendo. E se você chegou até aqui, é porque de alguma forma o Espírito Santo está tocando no seu coração. Ele quer te lembrar que você não foi esquecido e que há uma força celestial a seu favor. Essa guerra que você enfrenta, seja qual for, não é sua para lutar sozinho. E essa palavra de hoje, esse versículo, é o lembrete de que há uma autoridade espiritual que pode silenciar o caos ao seu redor. Existem dias em que a alma sente o peso do mundo, mesmo que os ombros não carreguem nada. É como se algo invisível te empurrasse para o chão. Uma força contrária que não se explica, que não se vê, mas que sabota os passos, as decisões, até mesmo os sorrisos. E nesse tipo de momento, frases de motivação não bastam. Conselhos humanos não sustentam. O que sustenta é a palavra. Mas não uma palavra decorada, e sim uma palavra habitada. Quando você não apenas lê o versículo, mas se esconde dentro dele. Quando ele deixa de ser tinta no papel e se torna abrigo, fortaleza, rocha. E é aqui que o versículo de 2 Tessalonicenses 3:3 mostra sua profundidade. Ele não é uma promessa qualquer, ele é uma sentença contra todo o plano do inimigo. O Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. Imagine isso como um decreto real, uma ordem do céu escrita em seu nome, um escudo que te acompanha, mesmo quando você se esquece dele. Essa é a força da fidelidade de Deus. Ela não depende do seu humor, da sua fé momentânea, nem da sua performance espiritual. Deus continua fiel mesmo quando você falha. E é exatamente por isso que o versículo fala em fortalecimento. Porque a proteção de Deus não é passiva. Ele não apenas coloca uma redoma sobre você, ele te fortalece, te sustenta, te coloca de pé. E às vezes, o milagre não é ser livre do ataque, mas não desmoronar mesmo depois de atingido. Há pessoas que estão andando com cicatrizes profundas, mas permanecem em pé. Gente que perdeu tudo, mas não perdeu a esperança. Gente que foi ferida por palavras cruéis, mas ainda assim continua sendo gentil. Isso não é força humana, é proteção divina ativa. É quando o maligno tenta, mas não consegue. É quando o inferno arma, mas o céu intercepta. É quando o caos se aproxima, mas não entra. Porque a fidelidade de Deus se antecipa. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você ainda nem imagina. E mesmo quando tudo parece estar em silêncio, Ele está trabalhando. Ainda que você não ouça, Deus está movendo paredes, desviando perigos, fechando portas que pareciam boas, mas eram armadilhas. E sabe de uma coisa?
Talvez você esteja aqui hoje porque o inimigo já tinha traçado planos contra você. Planos de confusão, de desistência, de medo. E essa mensagem chegou antes que esses planos se concretizassem. Não subestime isso. A palavra de Deus não chega atrasada. Ela vem como espada, como alarme, como livramento. E se você está ouvindo, é porque ainda há tempo. Tempo de mudar a rota, de renovar a fé, de declarar com ousadia: eu sou protegido pelo Senhor. Porque quando essa verdade entra em você, o inimigo perde espaço. Ele pode até rugir, mas não toca. Pode ameaçar, mas não derruba. Pode cercar, mas não atravessa. O escudo da palavra é real. E hoje ele está sendo reacendido sobre sua vida. Chega um momento na vida espiritual em que não dá mais para apenas se proteger. É preciso reagir. E reagir espiritualmente não significa gritar, não significa confrontar pessoas ou entrar em debates. Significa erguer a fé como uma espada, declarar a palavra em voz alta, viver como quem já venceu, porque a verdadeira vitória não é quando o problema desaparece, mas quando ele não tem mais o poder de te controlar. E é justamente isso que a proteção de Deus ativa dentro de nós. A fé que revida, a fé que não se cala, a fé que não abaixa a cabeça diante da injustiça, da opressão ou da escuridão. Mas para isso, é preciso mais do que conhecer versículos. É preciso viver com base neles. Isso significa que a sua postura muda. Sua forma de reagir aos ataques muda. Suas decisões não são mais pautadas pelo medo, mas pela certeza da presença divina. Quando você entende que o Senhor te protege do maligno, você para de agir como vítima e começa a caminhar como filho. E filhos têm herança, filhos têm acesso, filhos têm autoridade. A Bíblia diz que fomos feitos co-herdeiros com Cristo. Isso inclui o direito de andar com a cabeça erguida, mesmo em tempos sombrios. Não por orgulho, mas por identidade. E talvez você nunca tenha olhado para si mesmo assim. Talvez sempre tenha se visto como alguém frágil, vulnerável, sem força. Mas a palavra está aqui hoje para te lembrar de quem você é e de quem está contigo. Não é sobre você ser invencível, é sobre Deus ser fiel. E se Ele disse que vai te fortalecer e te proteger, então creia. Ainda que tudo ao seu redor pareça contrário, confie. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, ela as transcende. Não importa quantos se levantem contra você, se o céu está ao seu favor, nenhuma arma forjada prosperará. A sua fé é o seu maior contra-ataque. É ela que vai dizer não quando o desânimo tentar se instalar. É ela que vai erguer sua voz quando o silêncio quiser te engolir. É ela que vai fazer você continuar, mesmo quando não houver aplausos, recompensas ou reconhecimento. Porque quem caminha pela fé, caminha por convicção, não por emoção. E essa convicção, uma vez acesa, é impossível de apagar. Ela pode até ser abalada, mas nunca destruída. E hoje é hora de reacender essa fé, de assumir a postura de quem crê, de viver como quem já é guardado. Às vezes, o maior campo de batalha não está do lado de fora. Não são as pessoas, os acontecimentos ou os desafios externos que nos consomem. É o que se passa aqui dentro. Os pensamentos que não silenciam. As memórias que insistem em voltar. As dúvidas que corroem a fé no meio da noite. É nesse ambiente secreto da alma que muitos estão perdendo guerras todos os dias. E é ali que o inimigo se especializa em operar. Ele não precisa aparecer com tridentes ou vultos assustadores. Basta plantar uma mentira bem contada. Você não vai conseguir. Deus se esqueceu de você. Você falhou e não há mais volta. Esses sussurros são os ataques mais cruéis porque não vêm de fora. São fabricados aqui dentro. E se não houver proteção espiritual, esses pensamentos se enraizam e se tornam prisões. Mas a fidelidade de Deus age mesmo nos recantos mais escuros da alma. Ele não apenas nos protege do que está fora,
mas também nos livra do que cresce dentro de nós. Ele entra nos labirintos mentais que criamos, ilumina os porões do nosso interior e quebra as correntes invisíveis que amarram a esperança. E a promessa dele permanece. O Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. Não importa onde o maligno esteja tentando agir, fora ou dentro, Deus te cerca por todos os lados. Sua palavra é um escudo por fora e uma lâmpada por dentro. E quando você a permite fluir no seu íntimo, algo muda. Você começa a identificar os pensamentos que não pertencem a você. Começa a distinguir a voz do Pai da voz do acusador. Começa a recuperar o domínio sobre sua mente, suas emoções, sua identidade. Porque Deus não te chamou para viver em guerra interna permanente. Ele te chamou para a paz. E essa paz não é a ausência de conflito, mas a certeza da presença dele mesmo em meio ao conflito. Quando o Espírito de Deus habita dentro de alguém, ele traz ordem onde havia caos, traz estrutura onde havia fragmentos. Ele não apenas te protege, ele te reorganiza. E isso é mais valioso do que qualquer escape externo. É uma cura profunda, silenciosa, mas poderosa. É a libertação que ninguém vê, mas que muda tudo. E é nesse ponto que muitos desistem, porque querem milagres visíveis, imediatos, externos. Mas ignoram que a maior vitória é quando você se levanta num dia comum e percebe que aquela tristeza não está mais lá. Que aquele medo já não dita mais o ritmo das suas decisões. Que aquela culpa que te aprisionava foi arrancada. Isso sim é milagre. Isso sim é proteção. Deus não te quer apenas são fisicamente. Ele quer restaurar sua mente, sua emoção, sua alma, porque você não é só corpo, você é um ser espiritual. E é por isso que essa promessa é tão completa. Deus te fortalece e te protege por inteiro. Ao final de tudo, depois de todas as batalhas, de todas as lutas invisíveis, de todas as dores que você enfrentou calado, existe um último lugar onde a guerra se decide, na sua confiança. Não nas circunstâncias, não nos relatórios, não nos sinais exteriores, mas no que você acredita no íntimo. Confiar em Deus quando tudo está indo bem é fácil. Mas confiar quando as orações parecem não ser respondidas, quando a porta continua fechada, quando o silêncio parece eterno, isso sim é fé real. É essa fé que move o céu. É essa fé que fecha as brechas por onde o inimigo tenta entrar. E é essa fé que ativa o versículo que temos repetido aqui. O Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. Você percebe o peso dessas palavras agora? Elas não são apenas belas, são necessárias. São escudos para dias nublados, são mapas para noites escuras, são promessas para o tempo da espera. E a confiança em Deus é o que mantém essa proteção ativa. Quando você escolhe acreditar mesmo sem ver, quando você decide caminhar mesmo sem entender, quando você continua orando mesmo sem sentir, isso é o que ativa o céu sobre sua vida. Porque a proteção de Deus não é um prêmio para os fortes, é um refúgio para os que confiam. E mesmo quando você se sente fraco, abatido, cansado, se continuar confiando, estará mais protegido do que imagina. Hoje Deus não te chama apenas para se proteger com um versículo. Ele te chama para confiar na fidelidade dele. Ele te convida a descansar no fato de que ele não mente, não falha, não abandona. E se ele disse que vai te proteger, então você pode deitar e dormir em paz. Você pode levantar e seguir com coragem. Você pode encarar os desafios sabendo que não está só. A promessa está viva. E enquanto ela estiver viva em você, nada pode te parar. E se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir de forma muito especial e acolhedora, se inscreva aqui no canal. Mas não por obrigação. Faça parte disso porque você entende que esse espaço aqui é mais que vídeos,
É um lugar de reencontro com a verdade, com a fé, com a esperança. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama, que talvez esteja passando por lutas silenciosas. E me conta nos comentários como esse roteiro te alcançou. Que parte mexeu mais com você? Compartilha sua história, sua experiência, seu testemunho. Vamos formar uma comunidade de proteção mútua, onde cada palavra compartilhada seja mais uma camada da armadura que Deus está colocando sobre nós. O que você aprendeu aqui hoje pode ser o que outra pessoa precisa desesperadamente ouvir amanhã. Juntos somos mais fortes, juntos somos guardados.